Bom, continuando então nosso conteúdo de geometria analítica, hoje a gente vai falar um pouco sobre o ponto médio de um segmento. O ponto médio é o meio, né? É o meio, e aí a gente faz a média para descobrir as coordenadas dele, tá? Então, a média a gente faz somando a quantidade, né? Somo os valores e divido pela quantidade. Como aqui são dois pontos que eu tenho que encontrar o meio, eu vou somar as coordenadas deles e dividir por 2, que são 2, tá? Então, para achar o x do ponto médio, eu somo a coordenada do x do A com o x do B, divido por 2. O y do ponto médio, y do A e do B, divido por 2. Então, o ponto médio é o resultado do xm e ym. Eu coloquei uns exemplos aqui, ó. O primeiro, determine as coordenadas do ponto médio do segmento AB de extremidades. Então, ele me deu o A e o B. Mesmo procedimento da distância. Vamos identificar XA, YA, XB, YB. Então, vamos aqui achar o X do ponto médio. XA mais XB dividido por 2. Então, X do A é 2. X do B é 8, divide por 2. 2 mais 8 vai dar 10, dividido por 2, 5. Y do ponto médio, Y de A, Y de B, dividido por 2. O Y do A, 6. O do B, 4. E vou dividir por 2. Então, 6 mais 4 deu 10 também, dividido por 2, 5. Então, as coordenadas do ponto médio são 5 do x, 5 do y, tá? Então, esse é o ponto médio do segmento AB com essas coordenadas, tá? Um outro exemplo que a gente pode usar, o ponto médio. Sabendo-se que os vértices de um triângulo ABC são A, 2 e menos 3, B, menos 2 e 1, e C, 6 e 3, determine a medida da mediana AM. Então, a mediana que é esse segmento que vai do ponto A até o ponto médio de B e C, porque ele fala que é de A a M, né? Então, aqui, o que eu vou usar? Eu preciso saber o ponto médio entre B e C, né? Que a mediana vai ali do ponto A até o ponto médio da extremidade aqui desse segmento. Primeiro, eu preciso achar aqui o ponto M. Então, essa é a primeira parte. E depois, para achar o comprimento dessa mediana, eu calculo a distância de M até o ponto A. Então, vamos fazer aqui o ponto médio. X do B, XM aqui, eu vou usar X do B e X do C, porque o ponto médio está entre o B e o C. Então, é XB com XC. Dependendo de onde está o ponto médio, eu uso as coordenadas que eu tenho. X do ponto B, aqui é XB, YB, XC, YC, XA, Y de A. Então, X do B menos 2, mais X do C, 6, dividido por 2. Então, menos 2 com 6 vai dar 4, dividido por 2, 2. Y do ponto médio, então, Y do B mais Y do C, divide por 2. Então, Y do B, 1. Y do C, 3. Divide por 2. 1 mais 3, 4. Dividido por 2, deu 2 também, tá? Então, achei que as coordenadas do meu ponto médio, 2 de X, 2 de Y. Agora, para saber a mediana, então, eu vou calcular essa distância aqui, de A até M. Então, se é A e M, eu uso XM menos XA, né? Eu uso sempre o que eu tenho aqui, ao quadrado, Y de M menos Y de A ao quadrado. A fórmula é a mesma, eu só tô trocando pelos pontos que eu tenho aqui. DAM, X de M, 2. X do ponto A tá aqui, ó, 2 também. Y do M também deu 2. E o Y do ponto A, menos 3, tem que fazer a regrinha de sinal, tá? Então, DAM, então aqui vai ficar 2 menos 2 deu 0.
2 mais 3 vai dar 5. Eu já nem vou pôr parênteses, já tô fazendo direto, viu, gente? Já apliquei a regrinha, menos com menos vai ficar mais, e somei 2 com 3, 5. Então, DAM vai ficar 0 ao quadrado é 0, 5 ao quadrado é 25. 0 mais 25 dá 25. Raiz de 25, 5. Então, a mediana AM tem medida de 5 unidades, certo? Então, agora aqui mais um pedacinho. O baricentro de um triângulo. O baricentro é o ponto da intersecção entre as medianas, as 3 medianas do triângulo. A união delas aqui, ó, o ponto de intersecção onde se ligam as 3, a gente chama de baricentro. Tá? E aí, quando ele pede para calcular o baricentro, o que eu faço? Como são 3 medianas no triângulo, eu tenho que somar as coordenadas do XA, XB, XC, que são os 3 vértices. Como é 3, eu vou dividir por 3. Né? O ponto médio era o ponto médio entre 2 segmentos, dividia por 2. O baricentro, como são 3, o encontro de 3 medianas, né? Que o triângulo tem 3 lados, eu divido por 3. E a gente chama o baricentro de G. Tá? A indicação dele é G. Aí o exemplo aqui, determina as coordenadas do baricentro de um triângulo ABC considerando ponto A, 7 menos 4, então é XAYA, ponto B, menos 1 e 8, XBYB, ponto C, 3i menos 10, XCYC, tá? Então, vamos calcular o X do baricentro, que a gente chama de G. XA mais XB mais X do C e vou dividir por 3. Então, X do ponto A, 7, mais X do ponto B, menos 1. A regrinha de sinal. Mais X do ponto C, 3. Isso tudo eu divido por 3. Então, vai ficar mais com menos é menos, né? 7, tirou 1, ficou 6. 6 somou 3, 9. 9 dividido por 3, 3. Y do ponto G, Y de A, Y de B, Y de C, divide por 3. Y do ponto A, menos 4. Mais Y do ponto B, 8. Mais o Y do ponto C, menos 10. Divide por 3. Então, aqui, ó, menos 4, somou 8, ficou com 4. Mais com menos dá menos, né? 4. Menos 10 vai ficar menos 6. Dividido por 3 dá menos 2. Então, o baricentro tem coordenadas 3 de X menos 2 de Y, tá? Então, por enquanto é isso, gente. Vou colocar os exercícios lá na plataforma e qualquer dúvida é só me chamar.